Olá, senhores. Quando eu falo para vocês sobre como ser alguém mais poderoso, eu quero que vocês entendam que eu não estou falando provavelmente da concepção de poder da qual vocês estão achando que eu estou falando. Eu estou falando de uma outra ideia sobre poder. Algo que eu citei num outro vídeo que eu fiz recentemente, alguém comentou que era uma ideia interessante, que eu nunca tinha pensado daquele jeito. E eu resolvi fazer um vídeo especificamente para falar mais sobre isso, sobre poder. E como nós podemos e devemos nos tornar mais poderosos, né? Então não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com política, com cargos, com coisas desse tipo, né? A minha concepção de poder é uma concepção individual, que eu quero citar nesse vídeo. Então, vamos lá, eu estou aqui fazendo um café, como vocês podem escutar, talvez eu esteja um pouquinho doente, então eu vou fazer um cafezinho aqui. Então vamos lá, cafezinho feito, vamos voltar a falar sobre o assunto poder. E para isso, cara, é nada melhor do que eu dar um exemplo logo de começo para vocês conseguirem entender e a gente conseguir abrir essa conversa sobre esse assunto, tá bom? Para isso eu peguei aqui o livro de Gênesis, né, não precisa acreditar, é só um exemplo que eu vou usar para ilustrar o que eu estou te falando, né? Gênesis capítulo 1, versículo 13, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E aí logo depois, seguida de novo aqui. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Tá, beleza, vocês entenderam, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. O que está acontecendo aqui? Que no momento em que Deus disse e desejou que a luz aparecesse, a luz apareceu. É isso que torna Deus onipotente, né? Ele tem poder total, que não existe nenhuma distância entre a vontade divina e a ação e essa coisa acontecer de fato, né? O que torna Deus onipotente, se ele imaginar um quadrado aparece. Se ele imaginar um café aparece. Se ele imaginar um teclado aparece, né? Se a gente for trazer, humanizar e personificar Deus na Terra, né? Então, Jesus, né, ele pega lá e transforma a água em vinho. Ele, tecnicamente, né, se ele realmente sendo Deus, né, se você acredita ou não, não sei, tanto faz. Se ele realmente for Deus, ele não precisa nem, né, de água para transformar em vinho. Ele só podia decidir que aparecesse vinho e o vinho aparecia, entendeu? Mas o que é poder nessa minha concepção que eu quero falar para vocês, né? Que eu quero trazer essa reflexão para vocês. Poder, ele é a distância entre a sua vontade de fazer alguma coisa e a realização dessa coisa. Simples assim, né? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com cargos de empresa, né? Por que poder, ele... Por que dinheiro não é poder? Né? Vamos deixar isso claro desde o começo. Por que dinheiro não é poder? Porque o dinheiro em si, ele não faz com que as coisas aconteçam, né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não for até a academia e puxar o ferro, você não vai ficar com shape, por exemplo. Se você não dirigir o carro, né, você pode até pagar alguém para fazer isso por você, mas se você não sentar e tirar uma carteira, né, e sentar na frente do carro e pegar o volante, ele não vai se dirigir sozinho. Então o dinheiro, de certa forma, ele não é o poder em si, mas ele é uma forma de amplificar o seu poder, né? Quando você tem dinheiro, você pode fazer com que a sua vontade aconteça mais facilmente, mais rapidamente, e muitas vezes vontades que outras pessoas têm, que elas não podem executar, elas fariam. Elas conseguem fazer porque elas têm dinheiro. Por isso que o poder, na minha opinião, ele não corrompe. O poder, ele só evidencia, né, essa escuridão que existe dentro da gente. Uma pessoa com poder, ela simplesmente pode fazer todas as coisas, todas as suas fantasias mais obscuras de uma forma que uma pessoa comum não pode fazer, né? Quantos Diris você não acha que estão andando por aí nas ruas? Quantos Epsteins você não acha que existam ao seu redor? E a única coisa, talvez, que impede que o cara seja um desses caras que ficam famosos, que vão presos, que, né, se matam na cadeia, talvez a única diferença entre várias pessoas que você conhece e esses caras, ou até mesmo você e esses caras, né, num certo limite, óbvio, não tô falando que todo mundo é pedófilo. Porra, pelo amor de Deus, galera, vamos usar a interpretação de texto aqui. A única diferença, talvez, entre você e uma pessoa que você vê sendo presa por fazer umas cagadas enormes assim, é que você não tem acesso à oportunidade de fazer essas cagadas. E a única coisa que separa você dessa pessoa seja o acesso que você tem a esse tipo de
luxo, né? É aquele meme famoso que tem de que quando você tem o seu primeiro gosto de luxo e você começa a entender o porquê que as pessoas, por que existe corrupção, né? Então, passando por isso, né, essa que é a concepção de poder que eu quero falar pra vocês, sobre a distância entre você querer fazer alguma coisa e você fazer tal coisa. E nós podemos nos tornar mais poderosos na medida que a gente diminui a distância que existe entre a gente querer fazer alguma coisa e a gente fazer de fato essa coisa, cara. A maior parte das pessoas, elas estão sempre colocando pra depois. Elas estão sempre deixando pra depois, né? Todo mundo já tem meio que cara, a maioria esmagadora das pessoas já tem consciência dos próprios problemas e já sabe como resolver esses problemas. A única coisa que impede essas pessoas de resolverem os próprios problemas, que elas já sabem que existem e já sabem a solução, é o fato de que elas não executam em cima dessas coisas que elas sabem que elas deveriam fazer, né? Então existem 3 fatores interessantes aqui. A gente tem consciência, a gente tem ação. E entre essas duas a gente tem um abismo. São 3 elementos. Uma boa parte das pessoas tem consciência dos próprios problemas e tem consciência de como resolver esses problemas, cara. Eu te falo agora assim, que é o seguinte, você tem que perder 10 quilos esse mês, senão eu vou dar um tiro na sua cabeça, ou eu vou, sei lá, matar sua mãe. Cara, você vai dar um jeito de perder 10 quilos em um mês. Você tem uma ideia do que fazer. Aí você não pode pedir ajuda de ninguém. Tipo, você tem uma ideia do que você faria, entendeu? Da mesma forma que eu te falo assim, cara, como que você acha que você poderia fazer mais dinheiro agora? Ou, sei lá, como você acha que você conseguiria o que você deveria fazer para ter um emprego melhor? Uma boa parte das pessoas tem uma consciência do que elas têm que fazer. Uma parte menor das pessoas age em cima dessa consciência do problema. Você pode saber que você tem um problema, você pode saber que você tem como resolver esse problema, mas muita gente nunca vai agir, né? As pessoas sabem que elas têm que começar a academia, elas sabem que elas têm que comer direito. Quantas pessoas de fato começam a academia e começam a treinar direito? Bem menos pessoas, né? Eu não vou falar de porcentagem porque eu vou estar falando merda, sei lá. Vou estar chutando números absurdos e eu vou estar errando de algum jeito. Eu não gosto de errar. Eu não erro. Tudo que eu falo está certo o tempo todo, a menos que eu tenha falado merda. Nesse caso, isso aqui é um canal de entretenimento, né? E o que eu disse não pode ser levado a sério, né? Eu sou sempre certo até o momento que eu falar alguma merda. Aí isso aqui é um canal de humor, beleza? Só que aí existe um grupo ainda menor de pessoas, que essas são as pessoas que têm consciência desse abismo entre a ação e a consciência do problema. E é aqui que nasce o poder. Não o poder do dinheiro, não o poder da política, não o poder dos cargos, o poder do indivíduo. O poder do indivíduo nasce aqui, de ele ter consciência, de ele saber que existe esse abismo entre a consciência e a ação, e ele conseguir diminuir ao máximo possível este abismo. Vamos supor, né? Eu não sei se vocês viram recentemente, ou se vocês sabem disso, eu abri um Instagram. Eu abri um Instagram para postar conteúdos. E por muitos anos eu fui resistente ao máximo aos conteúdos de curtos, porque eu não sabia, eu não conseguia encontrar uma forma de fazer eles de uma forma que eu gostasse do que eu estava produzindo, cara. Sem parecer que eu estava contribuindo com um problema que eu mesmo criticando, sabe? As pessoas não prestam atenção. Conteúdo curto vai fritar o seu cérebro. Por muitos anos eu não consegui encontrar uma forma de criar um tipo de conteúdo curto que ia não ser parte do problema. E aí, esse ano, né, ano passado, porque a gente tá em 2026, eu vou dar uma bugada por um tempo. Final agora de 2025, um belo dia, eu estou ali de boa, e eu penso, cara, por que eu não faço desse jeito aqui? E no mesmo dia que eu tive a ideia de fazer esse Instagram, eu abri um Instagram, né, e no mesmo dia eu já comecei a criar e a postar alguma coisa. Ou talvez no dia seguinte, foi tipo 1 ou 2 dias, essa ideia sai da minha mente e vira realidade. Ou seja, ali foi uma ação poderosa. Ali eu tive poder. Ali eu aumentei o meu poder individual. Então você tem aquela frase romana que as pessoas tatuam, que é cringe, que as pessoas tatuam, né? Veni, vidi, vici. Eu vim, eu vi e eu conquistei. Olha isso. Onde que tá? Eu esperei até o momento certo para fazer. Eu esperei até que o clima melhorasse para começar. Eu esperei que não tivesse chovendo. Eu esperei segunda-feira. Não, não, não. Eu vim, eu vi e eu conquistei. Aqui que tá o negócio, entendeu? Aqui que tá a diferença
entre as pessoas que são poderosas e as pessoas que não são poderosas. Eu sei que é meio esquisito eu falar isso, soa meio mal, porque a gente está acostumado a entender poder como um político em Brasília, mas o poder é uma coisa que você pode ter você mesmo, e isso não quer dizer também você fazer o que você bem entender, porque às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa que é uma cagada que você não quer fazer, que você não deveria fazer, né? Aí também é uma questão de você conseguir, né? O poder em si, ele é amoral, né? O poder em si, ele não tem... ele não é bom ou ruim, depende do que você faz com ele. Da mesma forma que o dinheiro, ele não é mal ou bom, né? Depende de como você usa esse dinheiro, né? Muito dinheiro na mão de uma pessoa generosa, caridosa e inteligente cria um bem para muitas outras pessoas, né? Muito dinheiro na mão de uma pessoa egoísta, mesquinha e narcisista piora a vida de todo mundo, entendeu? Então é uma questão de que não é o negócio em si, mas o que você faz com aquele negócio, né? E essa diminuição dessa vontade, né? A diminuição desse espaço que existe entre a consciência e a ação, ela ele cria ele aumenta o seu poder pessoal e ele, de certa forma, faz com que você tenha mais sucesso nas coisas. Por quê? Porque você não consegue as coisas que você merece. Você não ganha as coisas que você merece. Você ganha aquelas coisas que você pede. Né? Isso foi uma frase que eu escutei ontem, cara, num vídeo que eu tava vendo. Um vídeo aleatóriozaço, assim, a minha soltou essa frase, eu falei, caralho, eu tive que parar pra notar, entendeu? Você não merece as coisas que... Você não recebe as coisas que você merece. Você recebe aquilo que você pede. Então, se você não está tomando ação, se você não está fazendo aquilo que você acha que você tem que fazer, que você está na sua mente, cara, todo mundo tem isso, entendeu? Você tem coisas que sempre voltam. Né? Foi assim que eu comecei a criar conteúdo, cara. Eu tentei fazer outras coisas que não mostravam minha cara. Eu tentei fazer outras coisas que eu poderia, né, sei lá, ganhar dinheiro pela internet, pelos bastidores. Eu tentei fazer outras coisas. Mas sempre que eu fazia essas coisas, voltava uma vozinha na minha cabeça que falava: cria conteúdo, cria conteúdo, cria conteúdo, cria conteúdo. É do mesmo motivo que eu tô deixando meu cabelo crescer agora. É pelo mesmo motivo que no começo de 2024 eu raspei a minha cabeça. Tem um vídeo no canal, inclusive, não? Faça isso para ser respeitado, alguma coisa assim. É por isso que eu faço essas coisas. Por quê? Porque existe uma voz na minha mente, que sou eu também, mas existe uma intuição que aparece pra mim e que diz, cara, você precisa fazer isso. Por quê? Não sei. Você precisa fazer isso. Você precisa começar a gravar vídeo pro YouTube. Você precisa abrir um Instagram e começar a fazer Reels. Você precisa lançar um curso novo. Inclusive, meu curso novo tá aí embaixo, se você tiver interesse. É Lectio Magna, né, a grande leitura, para ensinar você a ler com profundidade, tirar mais sentido, mais riqueza dos seus livros e poder usar isso para transformar a sua própria vida, entendeu? Um curso sobre leitura que não existe nenhum igual no mercado. Dá uma olhada aqui embaixo, tá bom? Você não recebe aquilo que você merece, você recebe aquilo que você pede, né? E quando você faz as coisas com entusiasmo, que a gente volta pro começo do vídeo de novo, entusiasmo, entusiasmo. Eu aprendi esses dias também o que significa essa palavra, de onde vem. Entusiasmo, vem de né, de estar dentro, e theos, né, theos, que é Deus. Ou seja, entusiasmo é você estar cheio, preenchido de Deus, né, completo de Deus, completo desse espírito da criação. Deus cria o mundo. É um espírito é um ser que cria, é um ser que faz as coisas, né? Ou seja, estar entusiasmado, estar cheio de Deus, significa estar criando, estar fazendo coisas, estar alimentando suas paixões, né? As paixões positivas, não as paixões negativas, óbvio, né? Eu sinto um certo desperdício, né, do flow, eu tenho que ficar fazendo esses adendos, mas as pessoas, sei lá, tem muita gente burra por aí. Eu sei que você que não tá vendo esse vídeo não é burro, mas você sabe como que é, né, Brasil. Então, quando você entende, né, que existe uma separação entre a consciência e a ação, existe um abismo entre essas duas coisas. O seu poder, ele está em diminuir esse abismo, né? Ou seja, quando você faz alguma coisa, você quer alguma coisa, você faz. Você tem uma vontade, você executa. Você tem um plano, você coloca em prática. Você tem uma ideia nova, você executa. Né? Você traz para o mundo, você cria. As pessoas, elas vivem a vida inteira com essa coceira atrás da orelha de que, cara, eu sempre quis fazer tal coisa, mas eu nunca comecei porque eu não tenho tempo. Eu sempre quis fazer tal coisa, mas eu nunca comecei porque eu não sou bom o suficiente, porque não vai dar certo. As pessoas que elas se autoimpõem esses limites e elas passam a vida inteira
com essa vozinha na cabeça delas falando que ela tem que fazer alguma coisa e ela nunca começa, ela nunca faz, ela nunca executa. Logo, ela não vive com entusiasmo. Né? Ela não está preenchida de Deus. Né? Não no sentido religioso, mas no sentido da palavra, né? Deus, essa energia de criação. A pessoa não está preenchida de Deus porque ela não está criando, ela não está fazendo, ela não está colocando as ideias dela que existem na cabeça no mundo, ela não está enriquecendo o mundo, né? E trabalhando com essa ambição que vem do amor, né? Eu vou fazer um outro vídeo sobre esse assunto, né? De onde vem a sua ambição, né? Falar sobre a ambição que vem do medo e a ambição que vem do amor. A pessoa não está trabalhando isso, ela não está cheia de Deus, ela não está vivendo uma vida entusiasmada, uma vida com energia. Elas estão só sobrevivendo, né? Estão só sobrevivendo, é o famoso NPC, né? Non-playable character, personagem não jogável. O que é um NPC? É o personagemzinho no jogo, que ele tem um scriptzinho, e ele não foge do script. Né? Ele vive de acordo com o scriptzinho que ele tem. Ele fala com ele te fala 3 palavras diferentes sempre, ele te fala meia dúzia de coisa, e se você interage com ele de novo, ele vai te falar a mesma coisa. Se você mostrar uma coisa diferente pra ele, ele vai te falar a mesma coisa. As pessoas, elas vivem como NPCs. Elas frequentam os mesmos lugares desde sempre, elas falam com as mesmas pessoas desde sempre, elas só se expõem aos mesmos tipos de ideia, elas não exploram nada que seja fora da zona de conforto delas, elas não fazem nada que os outros não falam pra elas fazerem, elas não tomam iniciativa, elas não vivem com entusiasmo, elas não criam nada. E é óbvio que tá todo mundo miserável nessa porra. Não tem outro motivo. Porque a gente abandonou o entusiasmo, a gente abandonou esse poder interior, a gente abandonou o veni vidi vici, né? Eu vim, eu vi, eu conquistei. Eu vim, eu vi, eu conquistei. Não é eu vim, eu vi, eu esperei até segunda-feira pra começar porque hoje tá meio chovendo e eu tô meio com preguiça, e aí eu conquistei. Não, eu vim, eu vi, eu conquistei. 3 palavras. Veni vidi vici. Veni vidi vici. Se eu ver alguém com essa tatuagem, eu vou perguntar. E eu acho bom você falar que foi por causa desse vídeo. Caso contrário, eu vou achar que você gosta de dar a bunda, tá bom? Então, se você gostou, eu estou meio gripado. Talvez eu tenha falado um monte de merda porque eu tô meio gripado e a minha cabeça não tá funcionando direito. Mas eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Beijão, tchau.